Bom dia, pessoal. Hoje, 1º de setembro de 2012, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do olhar nas nossas vidas. Bom, desde que nós nascemos, nós já somos, de alguma maneira, vistos por alguém. Nós somos vistos pelo pai, nós somos vistos pela mãe, nós somos vistos pelos avós, nós somos acompanhados pelo médico, é a enfermeira que fala como essa criança é bonitinha, como essa criança é rápida, como ela é alegre, como ela se diverte e por aí vai. Então a gente começa a nossa vida já acostumado a ser olhado, a ser visto. E isso se torna uma forma de motivação para nós. À medida que a vida vai passando, nós vamos tendo a necessidade de sermos olhados. De sermos olhados e muito mais que isso, de sermos reconhecidos. Então o que acontece? E temos que nos questionar. Muitas das nossas escolhas de vida têm a ver com aquilo que nós vamos receber em troca. Ou seja, se eu escolho uma profissão, como é que eu vou estar sendo visto pelos amigos? Como é que eu vou estar sendo olhado pelo meu pai? Como eu vou estar sendo olhado pela minha mãe? A minha escolha foi boa? A minha escolha agradou a eles? Eu vou ter o reconhecimento deles? Eu vou ser visto como alguém que sabe decidir? E na verdade não é bem que sabe decidir, mas alguém que decidiu algo que agrade o outro. Então, esse é um ponto muito importante para que a gente comece a pensar nas atitudes que a gente tem no dia a dia. Quando eu estou trabalhando numa determinada empresa, a maneira que eu me comporto, muitas vezes, é a maneira que o meu chefe quer que eu me comporte. E se eu me comportar da maneira que ele quer, eu vou ser reconhecido, eu vou ter promoção, eu vou ter aumento de salário, eu vou ser bem visto na organização. E isso eu estou falando independente das questões burocráticas do trabalho. Se eu dou um determinado presente para uma pessoa e eu sei que aquele presente vai agradar aquela pessoa, não necessariamente eu estou fazendo isso porque eu quero agradá-la, mas eu estou fazendo isso porque eu quero ter o retorno de que o meu agrado fez ela ficar feliz e por isso ela me lança um olhar de agradecimento, um olhar de retribuição amorosa. Então é muito importante que a gente se pergunte o que eu estou fazendo, a maneira que eu estou agindo, as minhas decisões têm a ver comigo ou têm a ver com o outro? Quando eu estou num grupo de amigos, por exemplo, eu ajo de acordo com aquilo que eu quero fazer realmente ou eu ajo de acordo com aquilo que o grupo vai me olhar e vai me dizer, bom, ele está incorporado ao grupo. Se nós pensarmos nos grandes grupos, que a gente vê aí no dia a dia, grupos de torcidas de futebol, motoqueiros e assim por diante, nós vamos perceber que existe uma dinâmica que faz o grupo agir quase que como se fosse uma pessoa única. Parece que há uma identificação entre todos esses e a maneira com que eu ajo tem que estar de acordo com a maneira que o grupo aprova, como o grupo vai me olhar. É por isso que muitas vezes a gente fala, diz-me com quem andas e te direi quem és. Então, quando a gente tem alguns receios, será que o nosso filho vai começar a fumar porque ele está num grupo de fumantes? Será que eventualmente ele vai beber porque ele está num grupo de pessoas que bebem? Será que ele vai estudar pior, estudar menos porque ele está num grupo de meninos, meninas que não são muito responsáveis? Ou seja, não necessariamente as atitudes é do indivíduo, mas a atitude é aquilo que representa para o outro, como eu vou ser visto pelo outro. Como agora, por exemplo.
eu estou fazendo esse filminho, estou falando um pouco sobre os meus pensamentos, não é porque eu quero que todos olhem para o mundo com uma outra visão, mas também porque eu quero que vocês olhem para mim e falem: puxa, ele tem conteúdo, ele tem teoria, ele está preocupado com o mundo e por aí vai. Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso, porque a gente pode incorrer em erros. Não que seja um problema a gente fazer as coisas de uma maneira que o outro nos veja melhor. Tudo bem, isso pode acontecer, desde que a gente saiba que isso está acontecendo. Desde que a gente saiba que a gente tem que parar e analisar se aquilo que nós estamos fazendo tem a ver conosco ou tem a ver com o outro. E aí tudo pode mudar de figura. Então, pessoal, esse é um recado que eu queria mandar para vocês hoje, no dia 1º de setembro de 2012. Pensem um pouco sobre o olhar, pensem um pouco sobre o que vocês fazem em função de um outro olhar. Pensem um pouco qual é o olhar que vocês colocam sobre seus filhos, pais, funcionários, equipe, e o que o outro age de maneira a agradá-lo. Um abraço e bom fim de semana.